O terceiro filme dos Vingadores, Vingadores 3 Guerra Infinita, estreou já tem um pouco mais de uma semana. E nesse vídeo nós vamos abordar algumas discrepâncias que tem entre os quadrinhos e o cinema. Para vocês terem uma ideia, o título do filme não deveria ser Guerra Infinita. A crueldade do Thanos foi bem mais amenizada com relação aos quadrinhos. E as Joias do Infinito, por incrível que possa parecer, estão bem menos poderosas. Olá a todos de novo, aqui é o Maop novamente. Para aqueles que não acompanham ainda o canal, sejam bem-vindos. Para os que já estão acompanhando, muito obrigado pela sua audiência. E eu peço encarecidamente, deixa o like aí. Já vai deixando o like aí porque a gente está precisando muito de like nesses vídeos. E espalhe também para as pessoas que você conhece. E quem não for inscrito no canal, desce a telinha e dá uma inscrita aí. Aperta o botãozinho de inscrever-se, dá uma força aí pra gente. Bem pessoal, hoje nós vamos falar sobre Vingadores Guerra Infinita, que estreou um pouco mais de uma semana no cinema. Mas antes de começar o vídeo, já vou avisando, esse vídeo vai ter spoilers. Então se você ainda não viu o filme, dá uma pausa no seu vídeo aí, espera para ver o filme e depois volta para acompanhar o vídeo. A primeira coisa que nós temos que saber sobre Vingadores 3 Guerra Infinita é que o título do filme está errado com relação aos quadrinhos. Justamente porque a saga do infinito ela foi dividida nos quadrinhos na década de 90, quando foi criada, em 3 partes. São elas Desafio Infinito, Guerra Infinita e Cruzada Infinita. O Desafio Infinito justamente mostrava Thanos reunindo as joias do infinito, que é o que está acontecendo no cinema agora. Então o nome desse filme não deveria ser Guerra Infinita, ele deveria ser Desafio Infinito, para ficar mais ou menos com relação aos quadrinhos. Outra coisa que nós temos de discrepância, a motivação de Thanos. Enquanto nos quadrinhos ele era um ser que buscava o poder absoluto constantemente, aqui no cinema ele passou a ser um ser mais consciencioso. Vamos colocar, ele assumiu uma cruzada de consertar aquilo que estava errado no universo. Embora a sua visão seja totalmente extremista, ele é praticamente um terrorista aos olhos de quem sofre, vamos dizer assim, por excesso de compaixão pela vida. Os motivos dele, apesar de ser muito fortes, têm uma certa lógica, têm uma certa razão, entendeu? Nós vemos isso pelo que está acontecendo no nosso próprio planeta. A Terra ela se encontra superpovoada no momento, entendeu? Chegou num ponto em que as piores estatísticas indicam muitas vezes que a humanidade não chega a ter nem 100 anos de vida para existir ainda no planeta. Isso até são projeções de cientistas conceituados que dizem que os recursos naturais do nosso planeta não vão durar mais 2 ou 3 gerações. E como falam recursos naturais, nós indicamos recursos para construir coisas, recursos alimentícios, hídricos, energéticos, enfim. A situação no nosso planeta está catastrófica. Se você duvida, dá uma pesquisadinha aí que você vai ter uma ideia disso. Eu estou até pensando em fazer um vídeo sobre isso. Se vocês acharem a ideia interessante, deixa aí nos comentários o que vocês gostariam que eu vou fazer esse vídeo. E existem diversas outras pessoas que estão tentando fazer um alerta sobre a calamidade que está por acontecer no nosso planeta. Há pouco tempo eu li um livro que eu já tinha visto há muito tempo. É o livro de Dan Brown, o autor de Código da Vinci. Para ter uma ideia, ele escreveu o livro Inferno. E justamente esse livro, ele está falando sobre esse problema, sobre a superpopulação
que está acontecendo no mundo e um meio radical da pessoa que resolveu lidar com isso, praticamente é idêntico com o do Thanos. Ele resolve acabar com a superpopulação da Terra. Como? Não vou deixar falar para vocês, vou deixar vocês para ler o livro. Vale a pena ver. De qualquer forma, continuando, o Thanos do cinema, ele é um ser que foi numa cruzada buscando salvar metade da população universal, sobrando recursos, alimentos para essas pessoas, para esses seres, mas através da eliminação da outra metade. Já nos quadrinhos, como eu falei, ele é um ser que sempre buscou o poder absoluto. Ele sempre quis ser o ser mais poderoso do universo. E muitas vezes ele conseguiu. Mas por um motivo ou outro, ele acabava perdendo esse poder. E a última que ele tentou, de todas as maneiras, que foi a mais forte, não diria a última, na verdade teve outras depois, mas foi a mais forte que teve, foi a junção das joias do infinito. Era também para ele se tornar o ser mais poderoso do universo. A parte da extinção da vida, da metade da vida do universo nos quadrinhos, já se deu por um motivo completamente diferente daquele do cinema. O motivo que se deu é que ele era apaixonado pela morte. A morte. A morte dos quadrinhos da Marvel, ela não é um conceito empírico, não é uma coisa que acontece. Ela é um ser senciente, na verdade praticamente uma espécie de Deus divino, entendeu? Que é responsável pela extinção de toda a vida do universo. Toda, inclusive os deuses. Thanos era apaixonado por esse ser, por assim dizer. E depois que ele conseguiu poder, depois que ele conseguiu juntar as 6 joias do infinito, ele resolveu dar um presente para ela. Ao estalar de dedos, ele acabou com metade da vida do universo, pegou todas aquelas almas e deu para ela de presente. Mas ao contrário da que ele esperava, ele, ao fazer isso, acabou sofrendo uma repugnância terrível da morte por ele. Justamente porque a morte não é um ser maligno, não é um ser maléfico. Ela existe para acabar com o sofrimento. Parece estranho, muita gente de bobeira tem medo da morte, tem medo de morrer, tem medo de deixar essa vida. Só que a morte realmente é uma coisa boa, se você parar para pensar. Pensem assim, imagina se você vivesse para sempre e descobrisse de repente que você estava com uma doença que iria desgastar e comer teu corpo inteiro. Se você não morresse, você ia virar praticamente uma massa gelatinosa viva. Imagina quanto sofrimento você ia ter. Imagina, por exemplo, se você tivesse um acidente automobilístico, sofresse parada de todos os seus sistemas e ficasse o resto da eternidade vivo através de máquina no hospital. Imagina o sofrimento seu, da sua família e a conta do hospital também. Então, a meu ver, a morte não é uma coisa maligna. E nos quadrinhos da Marvel eles conseguiram exemplificar muito bem isso. Por ela não ser uma coisa maligna, ela ficou repugnada com o que Thanos fez e se afastou dele. E por incrível que pareça, se juntou com os outros que queriam deter Thanos, justamente por causa desse presente que ele deu a ela. Outra discrepância que nós temos com relação aos quadrinhos está justamente no poder das joias do infinito e na origem delas. O que acontece? Lembra que eu falei que o Thanos vivia perseguindo o poder absoluto? Pois bem, existiam vários objetos super poderosos no universo Marvel e muitos deles apareceram nos filmes da Marvel. Só que no final, a maioria deles eram joias do infinito disfarçadas.
são eles: o Tesseract, que na verdade nos quadrinhos ele é conhecido como Cubo Mágico, um objeto criado de tal maneira poderoso que conseguia realizar qualquer desejo daquele que estivesse segurando ele. Thanos ficou de posse desse cubo e acabou perdendo. No filme dos Vingadores 3, Guerra Infinita, nós vemos que o cubo mágico, na verdade, estava com a joia do espaço dentro dele. Outro item que também está em discrepância com a história dos quadrinhos seria o objeto sagrado, por assim dizer, do Doutor Estranho, o Olho de Agamotto. O Olho de Agamotto, ele é um objeto místico extremamente poderoso. E não é uma joia do infinito, ele não é a joia do tempo nos quadrinhos, entendeu? Ele existe para purificar qualquer coisa, principalmente coisas maléficas, coisas malignas, entendeu? Ele purifica com a luz dele. Eles colocaram como a joia do tempo somente para poder ajudar a colecionar mais rápido na Terra o aparecimento dessas joias. E nós temos que lembrar outra coisa também. Embora as joias, a maioria delas, tenha aparecido no planeta Terra, nós temos que lembrar que os terráqueos, como um indivíduo, eles são extremamente fracos. Nós somos extremamente fracos. Nós não temos grande força, grande agilidade. Alguns de nós têm grande inteligência, mas não somos super gênios a ativar. Já nos quadrinhos, outros seres são muito mais poderosos do que a gente. E justamente por isso, eles conseguiam despertar o poder maior das joias do infinito. Coisa que na Terra nós não conseguiríamos. Isso dá uma leve explicada no porquê também dos poderes das joias do infinito não foram completamente desencadeados durante os filmes da Marvel. Até Thanos pegar eles. E aí a gente começa a ter algumas discrepâncias mais fortes. Naquela cena que teve do Thanos mexendo com a joia da realidade, entendeu? E alterando a realidade em volta deles, aquilo ali você começa a ter uma pequena vislumbre do que a joia da realidade faz. Quando ele deforma os Guardiões da Galáxia, que eles caem, o Drax cai em quadrados divididos, entendeu? A outra fica parecendo gelatina, geleia, elástico, entendeu? Toda molenga. Aquilo ali, a joia da realidade, ela faz aquilo. Só que o que ela faz é muito maior do que aquilo. Vocês pensam comigo, a joia da realidade, ela tem o poder de alterar completamente a realidade ao bel prazer do seu possuidor, se ele tiver a capacidade de controlá-la completamente. E Thanos tem. Então a gente vê que de posse da joia da realidade já fica muito difícil do Thanos ter qualquer tipo de perda. Outra coisa, a joia do poder, que foi uma das primeiras que ele pegou. A joia do poder transforma o possuidor dele em um ser que tem o poder absoluto. Tenta imaginar o que é o poder absoluto. É simplesmente, não é você sair pá, 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 como ele fez com o Hulk no Power com o Hulk. É simplesmente você, como ele fez nos quadrinhos, dar um peteleco no Hulk e o Hulk voa longe. A joia do tempo permite que o usuário dela esteja presente em todas as etapas do tempo. Permite que ele vá passado, presente, futuro e altere seu bel prazer. Vocês lembram do filme do Doutor Estranho, que eles tinham uma repugnância sobre mexer com a joia do tempo, porque eles tinham medo que alterar o tempo podia levar a um efeito borboleta em que outras coisas piores poderiam acontecer? Certo, isso poderia acontecer realmente, mas não para quem tivesse o poder completo da joia do tempo. E nós vemos isso quando o Doutor Estranho resolve explorar realmente o poder da joia do tempo. No filme da Guerra Infinita, o Stephen Strange acaba exercendo o poder completo da sua joia
no olho de Agamotto, para viajar para todos os futuros possíveis para descobrir uma maneira de derrotar Thanos. Ele viaja para todos os futuros alternativos. Quantos futuros alternativos? Somente 14.606 futuros possíveis. E quando o Tony Stark pergunta a ele em quantos nós vencemos, a resposta dele é simples. Então, pessoal, vocês podem ter uma ideia do poder da Joia do Tempo através dessa ação do Doutor Estranho. Ao viajar para todos os futuros possíveis, ele eliminou tudo que poderia não dar errado. E mesmo causando um desastre, entregando a joia para o Thanos, aquele era o único futuro que ele viu provavelmente possível de alcançar a vitória. Nós também temos a Joia da Alma. Thanos conseguiu matar Gamora. Trocou a alma da Gamora, que era o único ser que ele amava praticamente, pela Joia da Alma. Já nos quadrinhos, a Joia da Alma estava em posse do Ad Strange, um personagem que ainda não estreou nos filmes da Marvel. Ele foi mencionado levemente no final dos Guardiões da Galáxia 2, quando ele aparece sendo criado, por assim dizer. E o ser de posse da Joia da Alma, ele simplesmente tem acesso à alma de todos os seres do universo. Ele simplesmente pode mexer com a alma. Tenta imaginar isso. Você mexer com a alma de uma pessoa, você pode até alterar a índole dessa pessoa. A Joia do Espaço também, ela teve o seu poder bem diminuído. Simplesmente a Joia do Espaço praticamente levava o Thanos de um lugar para o outro. A Joia do Espaço dos quadrinhos, ela fazia o possuidor dela praticamente estar em qualquer lugar em que ele quisesse ao mesmo tempo, por assim dizer. E tá aqui, tá ali, tá lá, tá cá. E não só isso, ele podia botar qualquer um em qualquer lugar que ele queria. E eu acho que isso não foi mostrado no filme. Em nenhum momento ele pegou um personagem e jogou em qualquer outro lugar. A Joia da Mente, caraca, a Joia da Mente deixava Charles Xavier no chinelo e usando o cérebro. Ela simplesmente tem capacidade de mexer, controlar, modificar a mente de qualquer ser. Então vamos lá. Nós temos a Joia do Tempo, que permite o usuário, o possuidor dela, estar em qualquer lugar do tempo. Nós temos a Joia do Espaço, que permite o usuário estar em qualquer ponto do espaço ao mesmo tempo. Nós temos a Joia da Realidade, que permite ao usuário moldar a realidade completamente ao bel prazer dele. Nós temos a Joia da Mente, que permite ao usuário controlar, modificar a mente de qualquer ser vivo. Nós temos a Joia da Alma, que permite ao usuário controlar e modificar a alma de qualquer ser vivo. E nós temos a Joia do Poder, que permite ao usuário ter acesso à energia, ao poder criado e que ainda vai nascer. Ou seja, torna-se super poderoso. De posse das 6 joias, o personagem, o possuidor, vira Deus. Vira o Deus. Ele passa a ser um ser onisciente, porque ele vai saber tudo que ele quiser. Onipresente, porque ele vai estar em todo lugar que ele quiser. E onipotente, porque o poder dele é absoluto e não tem como ninguém ter maior. Então, com isso, vocês já podem ter uma ideia de como o poder das joias no cinema, com relação aos quadrinhos, foi bem diminuído. Pelo menos através dos usos delas no cinema, não foi desencadeado e mostrado todo o poder que elas possuem. E ao final do filme, nós temos a fatídica cena dos quadrinhos de Thanos estalando o dedo e matando metade do universo. E a metade do universo inclui muito herói que morreu.
Mas aí vocês podem me perguntar, poxa, como é que um ser então que é Deus, onipotente, onisciente, onipresente, foi derrotado? Aí é que tá. Ele praticamente se derrotou. O único que pode se derrotar é Deus. Só ele, que tem um poder absoluto, poderia derrotar ele mesmo. E foi o que Thanos fez. Como sempre, Thanos, nos quadrinhos, embora ele perseguisse sempre o poder absoluto, no fundo da alma dele, ele não achava que era merecedor desse poder absoluto. E por causa disso, sempre que todas as vezes ele conseguiu o poder absoluto, acontecia alguma coisa, ele fazia algum tipo de burrice e acabava dando a chance de perder esse poder absoluto. Foi exatamente o que aconteceu. Nos quadrinhos, existem diversos seres super poderosos no universo. São eles Galactus, que aparece muito no Quarteto Fantástico. Nós temos os Vigias, que apareceu no filme da Marvel, entendeu? Eles olhando o Stan Lee sentado ali. Nós temos diversos outros seres, como a Morte, mas temos um ser que é extremamente super poderoso, praticamente como se fosse o Deus onipotente. Ele é conhecido como Universo. Sim, ele é a própria essência do universo. Um ser que é formado pelo próprio universo. Ele é o nosso universo. E ele não tem uma forma física, vamos dizer assim. Ele tem uma forma etérea. Afinal, ele é formado simplesmente por tudo que existe. Thanos consegue derrotar esse ser. E quando ele derrotou esse ser, ele resolveu assumir o aspecto desse ser. Ele se transformou no próprio universo, abandonando seu corpo físico. E ao fazer isso, ele se sabotou. Porque na mão dele, do corpo dele abandonado, ficou a manopla do infinito. E quem que nós temos pegando a manopla do infinito nas histórias em quadrinhos? Nebula, a filha dele revoltada, que ele tortura pra caramba ela. E quando ela pega a manopla do infinito, ela vira a nova deusa, onisciente, onipotente e onipresente do universo. E ao fazer isso, o Thanos perde todo o poder dele e retorna para o corpo dele. Assim se encerra a história de Guerra Infinita nos quadrinhos. E nós temos então todos os personagens se preparando para a última saga, que é Cruzada Infinita, em que eles tentam deter Nebula. Porque embora Thanos seja cruel, não se importe com a vida, seja um ser amoral, vamos colocar assim, ele não tem nem um pouco da nossa moral com ele, ele tem um certo código de honra com ele e é super inteligente. Já a filha dele, Nebula dos quadrinhos, ela é completamente insana, que resolve simplesmente, sei lá, acabar com o resto acabar com o resto do universo que Thanos deixou. E acaba os heróis se juntando com o próprio Thanos para conseguir derrotar ela. E claro que o motivo dele é pegar de novo a manopla para ele. Só que no final, após derrotar Medula, ele não consegue pegar a manopla. E quem fica com a manopla do infinito no final da saga de Cruzada Infinita é justamente o Adam Strange. A parte boa é que o Adam, mesmo ele com esse poder, embora ele seja um ser que tenha também uma alta inteligência, seja um ser artificial completamente evoluído, vamos colocar assim, ele entende que aquele poder é demais para ele. Mas antes de desativar, Adam resolve fazer um gesto como Deus do universo. Ele estala os dedos e todos que Thanos havia matado retornam.
E talvez aconteça algo assim no filme. Talvez. Embora tenha várias diferenças dos quadrinhos para o cinema, dá para entender porque algumas coisas eles modificam. Afinal, é muito difícil, tanto pelo tempo de exibição do filme, quanto pela tecnologia envolvida para fazer a história ser perfeitamente coesa com relação aos quadrinhos, é muito melhor adaptar. E foi uma boa adaptação. Embora eu tenha apontado várias diferenças, de certa forma até prejudiciais, vamos colocar assim, com relação ao desenvolvimento dos quadrinhos, pro cinema ficou bom, entendeu? Eu falei prejudiciais, mas em relação aos quadrinhos. Mas com relação aos outros filmes da Marvel, ficou bom. Ficou um ótimo filme, entendeu? As coisas que foram mostradas foram meio adequadas ao que estava ali. Só teve algumas coisas que eu não gostei, entendeu? Tipo assim, o Thanos, que estava mais fraco utilizando as joias do que nos quadrinhos. Eu acho que ele deveria ter mostrado mais o poder das joias. E também a parte sobre a interação do Peter Parker com o Tony Stark. É uma coisa que não está me agradando muito, entendeu? Embora eu tenha gostado muito do ator que está vivendo o Peter Parker, eu tô achando ele muito piegas com relação ao Tony Stark, entendeu? O Tony Stark está ajudando muito ele, só que parece que está substituindo o Tio Ben pela figura do Tony Stark. Será que é a partir da morte do Tony Stark que o Peter vai colocar o refrão dele: com grandes poderes vem grandes responsabilidades? Vamos ter que esperar o filme 4 dos Vingadores pra gente descobrir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do que eu mostrei nesse vídeo. Deixa seu like novamente, não se esqueça, por favor. Espalhe esse vídeo para todo mundo. E até a próxima.